Olá pessoal, então esse artigo em pauta hoje nosso é sobre a poluição do ar, né? Vamos ver esse artigo aqui de flavonoides da dieta mitigando o efeito da poluição do ar em riscos cardiovasculares. Nós devemos extrapolar um pouquinho, ele vai diminuir os efeitos ruins também no pulmão e também no cérebro, né? Vai mitigar a inflamação e ter um efeito antioxidante. Então, ao fazer isso, o flavonoide vai compensar de forma até muito bem o efeito da poluição do ar, tanto aguda quanto cronicamente, né? A poluição do ar tem um grande impacto na saúde humana, né? Em todos os níveis, né? Mas principalmente cardiovascular. Mas hoje se estuda muito o impacto dessa poluição nas grávidas, né? E no neurodesenvolvimento das crianças. E os estudos mostram que aumenta o risco de transtorno espectro autista, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade e algumas outras patologias. O fato é que a poluição do ar ela gera uma inflamação que acaba sendo sistêmica. Você tem vários estudos mostrando isso, né? E a inflamação vai piorar praticamente todas as patologias. Vai desde um Parkinson, de uma doença macular senil, né? Doenças cardiovasculares, doenças pulmonares. E os flavonoides que nós consumimos nos vegetais, ele tem um importante efeito antioxidante, anti-inflamatório, melhora a disfunção endotelial, tem um efeito antihipertensivo, aumenta a eficiência cardíaca em geração de energia, alguns induzem a biogênese mitocondrial, né? E vários estudos indicam que esses flavonoides podem reduzir, né, esse efeito da poluição, ou uma dieta rica ou suplemento, né? Aqui você tem alguns flavonoides, né? Você tem as flavonas, você tem os flavonós, flavanonas, todos eles têm uma atividade antioxidante, né? E aqui você tem a base da estrutura do artigo, né? Foi um artigo de revisão, eles avaliaram 359 artigos, né? E selecionaram lá os artigos e ficaram com a quantidade de 53 após fazer as exclusões, ou repetição, ou critério de qualidade, né? E os achados, eles são interessantes, né? Os estudos mostram que a poluição gera, né, aumento de risco cardiovascular, aumenta a exposição à matéria particulada do A2,5, né, micras e ozônio, aumenta doenças cardiovasculares e acidente vascular cerebral, assim como o dióxido de nitrogênio, o ozônio, vai gerar um risco aumentado, né? Hipertensão também você tem aumento de risco, né? Doenças cardiovasculares. Então você tem essa correlação clara com a poluição e o risco de mortalidade, né? Aqui você vê o efeito na doença da artéria coronária, mostrando que a poluição, em particular a partícula 2,5, levando um aumento do risco relativo, né? Na hipertensão a mesma coisa, exposição crônica, mas aí entra o dióxido de nitrogênio, o ozônio, né? A partícula PM10, o dióxido de enxofre, né? E aí você tem a estrutura, só o AVC também mostrando essa mesma correlação, né? Infarto miocárdio, você tem associação de aumento de 8% do risco, né? Imagina se você tiver já uma plaquinha ali e entrar em contato com a poluição te inflamar, a inflamação pode causar descolamento de placa e aumentar o evento tromboembólico, né? Fibrilação atrial também, você tem um aumento, insuficiência cardíaca também, né? Arritmias da mesma forma, eventos cardiovasculares importantes, doença da artéria periférica, aterosclerose. E você tem mais risco, né? Mortalidade, você tem um aumento de risco de mortalidade cardiovascular, também associado à poluição. E você tem principalmente a partícula 2,5, que é altamente inflamatória, é altamente geradora de estresse oxidativo. E aqui o resumo de alguns artigos mostrando que os flavonoides podem trazer uma contribuição. Aqui você vê na dieta 29 flavonoides, contando antocianinas, flavão 3-óis, flavanonas, reduzido o risco de hipertensão no grupo que consome a maior quantidade, né? Bastante interessante. Esse estudo também de ingestão de 29 flavonoides, mostrando que essa ingestão pode trazer um benefício na hipertensão, ainda não está 100% comprovado aqui nesse artigo, tá? Aqui você vê a redução da mortalidade de todas as causas, o que é muito importante, né, no grupo, e também foi observado e principalmente em pacientes com hipertensão arterial.
Flavonoides, alimentos ricos em flavonoides também têm demonstrado um benefício, né, diminuição de mortalidade cardiovascular de 4 a 9%. Né. Aqui é um outro estudo, né, total de flavonoides ingeridos, eles geralmente separam por quartis de concentração de uso ou até diferentes tipos de intervalo de concentração, e eles mostram realmente que o consumo de mais flavonoides, eles têm menos risco de doenças cardiovasculares nesse trabalho aqui. Aqui o estudo mostrou uma associação inversa entre consumo de flavonoides e mortalidade cardiovascular. Isso tudo em ambiente poluído, tá, pessoal? Então a gente parte da premissa em que a poluição é o agravante e o flavonoide é o que eu diria para você desagravante, né? Ingestão de mais flavonoides diminui a internação por doenças da artéria periférica, aterosclerose, aneurisma, né? Aqui o total de flavonoides também trazendo um benefício, né, associado a menor incidência de doença cardiovascular. E realmente você vê essa correlação. Então o flavonoide é uma opção para você ingerir em maior quantidade pelo seu efeito antioxidante e anti-inflamatório. Aqui você vê o pessoal, né, melhorando a função reatividade microvascular, melhorando a produção de óxido nítrico, reduzindo a proteína C reativa e a selectina, né? Também aqui flavonoides, diminuindo a mortalidade dos indivíduos, né? Flavonoides também aqui você vê um benefício na diminuição da mortalidade cardiovascular e por todas as causas. Basicamente, então, você vê mais artigos aqui, né, de flavonoides no total, trazendo um efeito. Os artigos de revisão também têm uma tendência a mostrar esse benefício, né, modulando inflamação Toll-like receptors, né, os TLRs, os fatores nucleares de KB, o eixo PI3K-KTI mTOR, aumentando o NRF2, aumentando enzimas antioxidantes detoxificantes, né, diminuindo o estresse oxidativo. Aqui você tem o estudo de naringenina da laranja, né, do citrus, né, trazendo benefício in vitro e em humanos em vivo, né, in vitro animal e também humanos, né, melhorando o metabolismo lipídico. Você tem alguns benefícios. Então, mesmo os artigos de revisões mostram uma tendência a você concluir que os flavonoides, a gestão de maior flavonoide, você tem um menor risco de mortalidade pela poluição. Aqui 10 mg a mais de flavonoide a cada 10 mg diminui o risco de doença de mortalidade cardiovascular em 4%. Eu achei um nível muito bom, né? Aqui o flavonoide do cacau, que é interessante, que ele estimula a ENOS, né, a óxido de sintetase endotelial, também trazendo benefício. Alto nível de flavonoides, então realmente o consumo de mais flavonoides trazem um benefício à mortalidade cardiovascular causada ou aumentada pela poluição. Aqui a flavanotrezol, né, mais de 800 mg por dia de alimento, bebida, né, ele reduz em 13% a mortalidade cardiovascular e 19% a mortalidade por insuficiência cardíaca, né, ou doença coronariana. Antocianinas também trazem benefícios, reduz a inflamação em pacientes com hipercolesterolemia, né, melhora os parâmetros cardiovasculares, melhora o relaxamento da sua artéria, aumenta a produção de óxido nítrico, a luteolina mostrando benefício, aumentando a função cardíaca, né. E aqui você vê que realmente os nossos flavonoides, né, em conclusão, as evidências são altamente significativas de que a poluição do ar causa risco cardiovascular e o flavonoide diminui esse risco, né? Particularmente a matéria particulada 2,5, 10, dióxido de nitrogênio, o ozônio e o dióxido de enxofre, né? E aí você tem a poluição aumentando o risco de hipertensão, AVC, infarto do miocárdio, fibrilação atrial e insuficiência cardíaca. Os flavonoides, pelo seu efeito antioxidante e anti-inflamatório, melhora a função endotelial, faz uma compensação diminuindo essa mortalidade. Os dados são interessantes, né? E nós temos que pensar sempre em outros produtos, por exemplo, o ômega 3 também demonstrou esse mesmo efeito, e as vitaminas do complexo B, né? Principalmente que elas são coenzimas mitocondriais, né? E vão melhorar a eficácia cardiovascular. Então a poluição vai gerar inflamação, estresse oxidativo, polifenóis diversos, né? Agora eu gosto muito de consumir sucos, daqueles sucos tipo mirtilo, amora, né? Isso é muito importante, mas você tem alguns produtos opcionais que você encontra nas farmácias de manipulação. Oxineia, que é uma mistura rica em polifenóis, né? A curcumina, a quercetina, que você tem nas formas nano, né? As vitaminas do complexo B sempre vão auxiliar, e o ômega 3 também tem estudos, então eles vão potencializar o efeito dos flavonoides na diminuição desse efeito da poluição no risco cardiovascular aumentado. Mas lembra só que não é só risco cardiovascular, não.
Você tem um monte de risco para o paciente, tá bom? Meninos e meninas, brigadão pela atenção, beijão para vocês, tchau, tchau.